boas-vindas ao podcast da Brauer, o Vozes do Design Brasileiro. Eu sou o João Melo, ou JP, e eu sou o seu host. Hoje a gente vai conversar com o Bruno, o autor de UX Design em grandes empresas, práticas e processos para produtos B2B. A gente vai falar sobre as experiências e as motivações que levaram o Bruno a escrever o livro, o que vocês encontrarão dentro dele, além de dicas práticas sobre design em grandes empresas e produtos B2B. Além do livro, o Bruno também escreveu 2 e-books gratuitos sobre Enterprise UX Design e métricas e resultados em design. Ambos os e-books já estão disponíveis para download no site da Brauer. Bruno, para a gente começar, você pode se apresentar para o pessoal, por favor? Claro. Obrigado, João. Um prazer falar com vocês, falar um pouco sobre o livro também. Pois é, como você disse, meu nome é Bruno Duarte, eu já atuo como Product Designer há 15 anos, eu acho, nessa altura. Comecei antes mesmo, eu gosto de brincar que eu sou Product Designer antes mesmo da gente chamar o que a gente faz de Product Design. Então acho que a minha estrada começou lá atrás ainda, no começo dos anos 2000, com websites, com portais regionais da cidade onde eu vivia na época. Eu nasci e cresci em Uberaba, no interior de Minas Gerais. E minha carreira no digital começou ali. Fiz publicidade, depois disso eu migrei para, mais ou menos ali no começo dos anos 2010, eu migrei para o que na altura a gente chamava arquitetura de informação, UX design, e estamos aí até hoje. Hoje em dia, eu vivo em Lisboa, Portugal, já vivo aqui há 6 anos com a minha família. Sou casado, tenho 2 filhos, e tenho aí desses últimos 15 anos trabalhando dentro desse ramo, dentro de Product Design. Acho que pelo menos os últimos 10 anos foi dentro do contexto de B2B, que é da onde eu tirei muito da inspiração para escrever tanto o livro quanto os e-books que vieram, que quer dizer, foram todos escritos dentro do mesmo contexto, né, que estão disponíveis. Massa, obrigado pela apresentação e acho muito legal que você consiga escrever não só um, mas 3 livros, né? Tudo bem que os e-books ali são um pouco menores, mas me passa o segredo depois, que eu tô aqui penando para escrever o meu. Então é engraçado, quando as pessoas perguntam, a primeira coisa que eu digo é, eu achava que eu não tinha material para escrever, sei lá, 50 páginas, e no final não coube tudo num livro só, e a gente teve que dividir nos e-books. Mas foi uma experiência para mim também completamente nova. Foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa, um livro. Já escrevia blogs, coisas muito menores, mas em formato grande, assim, foi a primeira vez e foi super divertido. Legal. E fica aí ó, o encorajamento para quem quiser escrever um livro. Com certeza você tem conteúdo para falar. A gente sempre acha que não, mas a gente sempre tem as nossas experiências que a gente pode compartilhar e acho que isso é, é algo muito rico, né? A gente sempre pode aprender com as outras pessoas. Você falou uma coisa ali no começo, né, na sua introdução, que você falou sobre os produtos B2B. A maioria das pessoas que escuta a gente provavelmente já está familiarizada com o termo, mas a gente tem um público bem diverso e pessoas que às vezes estão começando na área ou que estão fazendo migração de carreira. Então, se você puder explicar para a gente um pouco o que são produtos B2B e quais são as principais diferenças para produtos B2C. Uhum, claro. O B2B, ele é basicamente o business to business, né? Então, são todos aqueles produtos digitais onde o usuário final não é necessariamente um consumidor. Vai ser uma outra empresa ou pessoas que trabalham para uma outra empresa. Enquanto que um produto B2C é exatamente um business to consumer, então aquilo que se faz é utilizado pelo consumidor final lá na ponta. E em termos de, bom, para citar alguns exemplos, né, inclusive da minha própria carreira, quando eu comecei dentro dessa, como eu disse, nos últimos 10 anos trabalhando dentro desse cenário de B2B, o primeiro software que eu trabalhei que era de fato B2B era um EMR, era um software de gestão hospitalar, na época ainda quando eu trabalhei na Philips. E acho que foi o meu primeiro contato. Antes disso, eu já havia trabalhado em agências, em empresas menores, onde nós construíamos ali alguns produtos, também até de B2B, mas num contexto muito, muito mais simplificado. Mas dentro da estrutura do B2B, ao mesmo tempo que você tem ali
muitas vezes requisitos que são muito mais complexos, você tem um ambiente que, a depender da empresa, claro, você vai lidar com muitas tecnicalidades, muita burocracia em alguns casos, tanto para fazer design quanto fazer pesquisa e tudo mais. É um produto que normalmente o B2B ele tem um ciclo de venda muito mais longo. Você tem ali múltiplas pessoas envolvidas no processo de decisão. E uma coisa que eu falo muito num livro que é sobre a buyer persona, que é a pessoa para a qual você vai desenhar, não necessariamente é a pessoa que comprou o produto. Então, uns exemplos disso são IRPs, até mesmo você, né, João, você trabalhou no Conta Azul durante o tempo, é um caso diferente, a gente talvez possa falar sobre isso mais para frente em um caso de SaaS, mas, por exemplo, eu trabalhava quando trabalhei para Philips, a gente desenhava o software hospitalar, mas a pessoa que comprava esse software, claro que não era o médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta que ia usar isso lá na ponta. Então, talvez entre os grandes desafios do cenário em desenhar para B2B versus B2C é justamente esse cenário em que você não tenha o seu consumer, o seu usuário à disposição o tempo todo, né? Legal. Acho que essa é uma excelente forma de trazer as diferenças, né? Quem compra e quem usa não são a mesma pessoa e nem sempre você tem acesso à pessoa. Esses são temas muito legais que a gente vai abordar ao longo do podcast, então se você que está ouvindo a gente já ficou curioso, fica com a gente que o Bruno vai falar um pouco mais sobre todas essas diferenças e esses termos de forma mais aprofundada. Mas antes disso, eu queria perguntar para você, então, o que te motivou a escrever um livro voltado para UX design em empresas e produtos no contexto e no universo B2B? Cara, essa eu acho que é a principal pergunta e é uma que eu tenho uma resposta muito fácil, que era, na altura, eu não encontrava muita coisa sobre o processo, sobre como fazer design num ambiente que é desafiador. E eu acho, uma das coisas que até eu acho que é super interessante sobre o livro, e foi uma das coisas que eu adorei no início, é essa ilustração da capa, ela representa muito o que é ser designer dentro de um ambiente desse. Você é uma formiguinha numa estrutura que é muitas das vezes gigantesca. Lógico que nem sempre você vai estar numa empresa enorme, com centenas, milhares de funcionários, mas muitas vezes design nesse contexto é uma formiguinha, né? É uma engrenagem numa estrutura que é gigantesca. Então, eu quando comecei dentro a desenhar produto, como eu disse, numa estrutura um pouco mais complexa, B2B, eu percebi que aquelas coisas que nós sempre ouvimos, né, sobre fazer user research, colocar o usuário na frente de tudo, no centro de tudo, na tomada de decisão, olhar para métricas e coisas assim, nem sempre é tão simples assim, nem sempre é tão fácil você entrar em contato com o seu, a pessoa que vai usar o seu produto lá na outra ponta, né? Existem muitas das vezes processos que são complexos, muitas pessoas que fazem um gatekeeping da coisa toda, né? Você tem que falar com uma, que tem que falar com outra, que tem que falar com outra, para talvez você ter acesso ao seu usuário. Então, é um cenário que, assim, é impossível fazer pesquisa ou é impossível fazer design? É óbvio que não, mas vamos dizer que você tem que ser um pouco mais criativo para fazer com que todos esses conceitos que você está habituado, que você ouve falar sobre fazer user research, usar metodologias ágeis, colocar o usuário envolvido no processo, utilizar a metodologia A, B e C, dentro daquele contexto você tem que utilizar com um pouco mais, eu acho que um nível a mais de criatividade do que você teria, por exemplo, quando você lida num cenário B2C. Eu não estou dizendo que no cenário B2C você tem um acesso fácil ao usuário, mas muitas vezes, por exemplo, o acesso a dados, a performance ou a métricas de utilização, comportamentos e coisas assim, às vezes no cenário B2C acaba por ser um pouco mais fácil. A gente tem no inglês você take for granted de ter esses dados, e no cenário B2B a coisa talvez é um pouquinho mais engessada, um pouquinho menos desenvolvida. Você falando essas coisas me trazem muitas memórias, porque é a área que eu basicamente trabalhei a minha vida toda também, B2B, e eu falo isso muito aqui no podcast, mas eu vou
falar de novo, porque eu acho que essa é muito a essência dos nossos livros e a essência do que as pessoas autoras trazem, mas quando eu li o livro, assim, cada parágrafo, cada novo capítulo, a reação era, é isso, sabe? Assim, acabou se tornando aquele livro que eu queria ter lido quando eu comecei a trabalhar em B2B. Então, acho que essa parte da motivação foi escrever para as pessoas que estão chegando agora nesse universo, né? Eu escrever vamos colocar aí um guia prático para quem está dentro dessas grandes empresas, com sistemas legados, grandes corporações, processos mais rígidos, uma cultura de design ainda muito recente. Eu acho que esse livro ele não é só um excelente guia prático, mas ele vai fazer com que você se sinta visto, ouvido e entendido, porque você toca em vários dos desafios que a gente passa no dia a dia e que às vezes você ficou com aquela sensação de, cara, não é possível que só eu tô vendo isso, né? Assim, Sim. eu tô sozinho nessa, porque às vezes você vê as pessoas de outras empresas que a gente tende, né, a comparar, e essas pessoas geralmente estão fazendo pesquisa e explorando e processo e cultura e times gigantes e todo mundo é amigo, e aí você se vê ali, às vezes, como você falou, né, uma formiguinha, né, quando eu e o Zanini recebemos para cada livro que a gente faz, a gente conversa com a Cel, que é a nossa agência de design que faz as capas, excelente trabalho dos guris. É, eles mandam algumas opções pra gente, né? E quando eles mandaram as opções da capa do seu livro e a gente viu essa, assim, eu e o Zanini, a gente sempre primeiro tem tipo um conclave, assim, vamos dizer, vai ali, a gente, de forma secreta, a gente vota em qual que a gente acha mais legal e depois a gente conversa entre a gente. E foi unânime, assim, não tinha nem o que falar, porque é isso, né? Aham. E ligado a isso, eu sei que tem no livro, você compara o início nessas grandes empresas, né? Esse momento em que você talvez começou numa nova empresa, ou quando você percebe, quando você realiza que esse é o cenário em que você está, você comparou esse momento a navegar em um barquinho a remo. E eu queria perguntar para você, como que essa experiência pessoal acabou se transformando nos guias práticos e nos frameworks que você compartilha com as pessoas no livro? Pois é, eu acho que tem algumas coisas que é importante reforçar aqui. É, acho que o primeiro ponto é que o livro ele é uma experiência bastante pessoal. Eu acho que muita gente vai se identificar, mas é muito ali da minha experiência enquanto designer trabalhando nos últimos 10 anos num ambiente assim. E eu sei que dos 10, de 10 anos para cá, muita coisa mudou. A gente tá falando de 2015, até hoje, muitas coisas mudaram. O nível de maturidade nas empresas. Às vezes eu chego até a comparar bom, tanto você quanto eu, nós estamos aqui na Europa. Em alguns casos, a gente vê estruturas do Brasil muito mais modernas e muito mais abertas a determinadas coisas, práticas e testando framework, testando conceitos novos, que às vezes aqui a gente percebe que o pessoal às vezes está um pouco mais é um pouco mais engessado, demora um pouco mais para aceitar algumas mudanças. Tudo isso para dizer que no Brasil eu sei que o cenário mudou bastante dos últimos, acho que principalmente depois de 2020 para cá, muitas organizações de produto, muitas startups cresceram e acho que começou com as startups, com os unicórnios, que começaram a deixar os processos um pouco mais maduros e aceitar como design como uma parte super ativa dentro do processo de desenvolvimento de produto. E acho que quando essas startups começaram a abrir a porta e mostrar o quanto que era relevante, um subproduto disso é justamente outras empresas que agora se sentem muito incentivadas a adicionar design, seja porque, não, vamos pela moda e a gente precisa, todo mundo tem, então vamos colocar também, mas também porque enxergaram o valor, né? Perceberam que faz diferença, perceberam que desenvolvimento de produto, hoje em dia, para você diferenciar ou criar um produto que é de fato interessante, você precisa ter uma boa experiência do usuário. E eu acho que essa metáfora do barquinho é muito nisso, né? Você tem um oceano gigantesco na sua frente,
Às vezes você não tem muito recurso, você tem o seu conhecimento, aquilo que você assimilou durante o início da sua carreira, ou de repente você já vem de uma outra estrutura um pouco mais madura, mas aí você chega num lugar assim que você tem um oceano de opções, você tem muita coisa para fazer, mas às vezes o seu ferramental é muito escasso, né? Você não tem às vezes um apoio muito além daquilo que você já tem ali no seu time. Às vezes o ferramental, o acesso a dados, o acesso ao consumidor final não é tão simples assim, então é um pouco limitado. E eu gosto de comparar isso também com uma outra metáfora que eu ouvia bastante e que os meus amigos já ouviram dizer isso mais de uma vez, que você não dá cavalo de pau em transatlântico, né? Então, eu lembro que ainda antes mesmo de entrar em desenvolvimento de produto, eu ouvi isso de um cliente da agência que eu trabalhava muitos anos atrás, e ele dizia isso, que as estruturas muito grandes são como transatlânticas, e você não dá cavalo de pau em transatlântico, a mudança é muito lenta. E eu acho que um ambiente enterprise, aqui de novo falando do ponto de vista de um B2B, como uma empresa grande que de repente presta serviço, oferece software para outra empresa igualmente grande. As mudanças são muito devagarinho, né? Uma coisinha aqui, outra coisa ali. Então, um dos pontos que eu acho que faz muita diferença para a figura do designer, e eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, e é uma coisa, de novo, que vem do meu aprendizado e eu acho que faz muito sentido, é que assim, o que vai fazer um designer prosperar num ambiente B2B não é necessariamente os hard skills. Claro que o que vai te levar a essa posição é o quanto suas telas são bonitas, ou o quanto que o seu processo é estruturado, o quanto que você conseguiu transformar aquele insight do seu customer e tangibilizar e fazer com que a experiência seja melhor. Mas eu vejo que muito da evolução do design dentro desse ambiente passa por você desenvolver suas habilidades políticas também. Passa por você saber influenciar, você a- ser visto, ver e ser visto dentro da organização como alguém que tem um poder de fala, que tem autoridade sobre um determinado assunto. E aí entra por você deixar de ser um pouco designer, passar a falar um pouco tecnologia, falar um pouco business, falar um pouco customer support, falar a linguagem dos seus pares que estão ali. Que relato interessante. Tem várias coisas que eu acho que são muito legais aí pra gente conversar. Algumas delas, como você falou, a gente tem algumas perguntas mais pra frente que a gente vai aprofundar. Mas tem algumas coisas que eu queria comentar, que primeiro, quando eu falo isso na minha própria experiência também, mas eu converso com muita gente que tem vontade de vir trabalhar fora. E eu, quando vim trabalhar fora, tinha um pouco de pensamento de tipo, poxa, se tudo que a gente consome e aprende tá vindo de fora, então do lado de fora provavelmente é muito mais avançado, né? Ou mais maduro, ou tem uma cultura de design melhor, as empresas são mais abertas, testam mais coisas, enfim. É, eu tinha muito essa impressão. E quando eu cheguei aqui, esse foi um choque muito grande de que, na verdade, não. É uma minoria muito pequena de empresas que, na verdade, está aberta e está disposta a testar coisas novas. Muito diferente do Brasil. E eu conto isso em vários lugares. Eu acho que eu contei no podcast do Design Ops Lab do João. Um abraço para o João, meu xará. Que eu estava uma vez em uma reunião com o time no meu primeiro trabalho aqui, e a gente estava quebrando a cabeça para um processo, e eu olhava para aquilo e ficava, gente, porque eu nem consigo entender porque isso é um problema. E eu era muito novo ainda na empresa, e pensei, bom, não vou falar nada, né? Mas depois de uma hora, assim, com todo mundo quebrando a cabeça, eu levantei a mão e falei, na minha experiência, na minha empresa anterior, que no caso era a Conta Azul na época, a gente resolveu isso dessa forma. E aí ficou todo mundo me olhando com uma cara assim, tipo, por que você não falou isso antes? E aí algumas pessoas, né, alta liderança da empresa, enfim, até brincaram. A gente tem que importar mais um modelo brasileiro para cá. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor, de que a gente tem uma experiência muito rica é, dentro das empresas de tecnologia, ou até as empresas que não são de tecnologia, mas estão em processo de transformação digital também, do Brasil. A gente é muito ágil, muito rápido, muito a gente
a gente dá um jeito, né? A gente faz as coisas acontecerem. Eu acho que isso é uma coisa muito valorizada aqui. É, e esse foi um dos motivos da gente ter criado a Brauer também, né? A gente olhava muito e pensava, pô, a gente tem tanto designer brasileiro bom, que tá inclusive saindo, né? A gente exporta muita gente. Como que a gente não tem referência bibliográfica dessas pessoas? E daí veio essa ideia de começar, então, a, né, trazer isso mais à tona e posicionar aí o Brasil numa, na alta prateleira. Já é muito bem posicionado o design no Brasil é muito bem visto, mas mais nesse nicho de product, UX design, enfim. É, Coisinhas que eu me lembro assim, umas coisas que são bobas que aconteceram isso ainda no Brasil, mas que eu acho que é fantástico. Também, de novo, vinculado a esse ambiente que às vezes é engessado, as pessoas, é aquele negócio assim, eu não posso mudar porque a vida inteira foi assim, então vamos seguir dessa forma. E eu me lembro que numa empresa que eu trabalhei no passado, ainda no Brasil, ERP e tudo mais, estrutura gigantesca, super técnico, aquela empresa que é super heavy em engenharia, engenheiro decide tudo e tudo mais. E eu lembro que uma das coisas, quando eu falo sobre essa coisa de você ser um pouco mais criativo, eu sempre lembro desse exemplo, que foi, eu precisava entender como é que funcionava, como é que um gestor de produção organizava a empresa dele. Tipo, eu tinha uma feature para desenhar que era basicamente voltada para supply chain, e eu não tenho patavina disso, eu nunca fiz nada, nunca trabalhei nisso, não tenho a menor ideia do que era. Então, tem alguma coisa que você consegue fazer com desk research, você vai atrás, você entende. Na altura não existia GPT, não existia nada disso, no máximo um Google. Então, você vai lá, você vai pesquisando, vê vídeo, encontra um artigo que explica assim, explica assado e tudo mais. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu fiz, e que o meu gestor ficou maluco, assim, falou, cara, a gente tem que fazer mais isso, foi eu simplesmente pegava o telefone de uma série de empresas que eu achava que era interessante, que tinha alguma coisa para falar sobre isso. Falava, olha, eu quero falar com o gestor de cadeia de suprimentos, porque é para o meu TCC. Basicamente isso. Eu fazia de conta que eu era um, es- genial. um estudante de engenharia de produção, e ali eu tinha umas perguntinhas ali, para não soar completamente idiota, né? Eu já tinha ali o meu roteirinho. E eu perguntava para os caras, e os caras eram super receptivos, essa é a questão. Tipo, eu acho que eu devo ter ligado na altura para umas 10 empresas diferentes. Eu acho que com certeza, pelo menos umas 7, os caras me atenderam e foram super de boa e conseguiram falar. E assim, é óbvio que eles não entraram no detalhe, do nível do detalhe que eu precisava, mas para o meu contexto ali, era mais do que o suficiente para não eu sair do zero com relação àquela feature que eu precisava desenhar. E é tipo um guerrilla research mesmo, mas só um exemplo, assim, do tipo de coisas que você vai fazer, o que você se vê obrigado a fazer, porque você precisa, UX sem o U do usuário ali, você precisa fazer alguma coisa, né? É só experiência. Então, é isso, é falar com. É entrar umas coisas que são super pouco, pelo menos eu não vejo muito, né? Você participar de evento, você tá numa indústria, nesse caso, que eu tava ali, ERP, você entender o que que é aquele negócio, você entender como é que a empresa ganha dinheiro, sabe? Você entender quem são os SMEs, né? Os Subject Matter Experts da empresa. Se a empresa tiver isso, sempre tem alguém que vai saber como é que aquele processo funciona, por que que aquele processo é assim, é o assado, por que que é melhor assim, não assado. Então, dá teu jeito ali dentro daquela estrutura que é limitada, mas claro, ela não pode te limitar enquanto designer. Sim, pô, que legal. E acho que é muito isso que eu falo, assim, essa sacada de ligar e para empresas do ramo, enfim, a gente é brasileiros, enfim, a gente tem a gente tem um leque de opções que, como eu falei, a gente dá um jeito, né? Mas uma coisa que você comentou na sua resposta anterior, acho que fala muito sobre uma coisa que eu já conversei com outras pessoas aqui no podcast, mas você falou muito sobre o poder de influenciar, né? Enquanto designer, dentro dessas corporações, que só os hard skills não vão necessariamente ser suficiente, né? Eles vão te levar até onde você precisa estar, mas para você ir para o outro nível e até crescer na empresa e crescer com a empresa, você precisa desenvolver novos skills. E uma das coisas que você traz no livro
é a necessidade de aprender a vender design e influenciar diferentes stakeholders. E aí eu queria te perguntar quais são estratégias que você recomendaria para as pessoas para comunicar o valor estratégico do design e conquistar o tão sonhado lugar na mesa, né? O seat at the table. Exatamente, exatamente. Eu acho que no livro tem uma parte em que eu falo especificamente sobre estrutura de equipe e, logicamente, assim, eu não escrevi isso aqui sozinho, né? Como eu falei, eu conversei com muita gente, eu consultei muita coisa. E um dos livros que eu acho que me serviu de base para essa parte específica é o Org Design for Design Orgs. Esqueci o nome do autor agora. Mas ele. Peter Merholz e da Exatamente. Christine. Exatamente. Ele começa a organizar, ele fala sobre a estrutura do design descentralizado, como agência, o UX de uma pessoa só e assim por diante. O time de UX de uma pessoa só e assim por diante. Mas no livro, o que eu tentei fazer foi quais são as diferentes habilidades que um designer tem que ter em cada uma dessas estruturas. Desde uma estrutura em que você é o designer, a pessoa designer sozinha, nessa estrutura, até onde você tem um time um pouco mais estruturado. E eu elenco, se eu não estou enganado, 4 pontos que eu acho que são super importantes, mas hoje em dia eu acho que eu consigo sumarizar em 3, que são comunicação, colaboração e influência. Eu sempre falo desses 3. Eu acho que comunicação, eu acho que é o principal ponto que diferencia o designer de uma outra habilidade dentro do desenvolvimento de produto. Você tem que saber comunicar design, você tem que saber falar sobre suas decisões, você tem que saber utilizar o vocabulário correto para poder vender seu, qualquer que seja, o seu processo, seu produto, sua feature, sua decisão de design. Você tem que saber comunicar isso da forma correta. Eu acho que isso é uma das principais barreiras. E quando eu falo de soft skills, é bem em cima disso, que muitos designers talvez acham que o fazer design é você entrar em frente ao Figma, em frente ao Miro e pronto. Mas não, você tem que comunicar, mesmo que você esteja num time e a voz do time é o que interessa ali, a sua voz é super importante para você justificar determinada decisão, porque sempre você precisa fazer algum compromising, esqueci o termo em português, mas sempre vai ter alguma negociação, alguma coisa, você vai diminuir o escopo, mas até que ponto que você pode diminuir o escopo sem perder toda a essência daquilo que você fez? Então, saber comunicar o valor de design, para mim, é essencial. E isso vem em justificar com dados da onde que veio, quais foram os insumos para aquela tomada de decisão, é você saber influenciar. Aí entra no segundo fator que eu gosto, que eu falo bastante, que também tem a ver com influência, aliás, que é a influência, que é você saber influenciar para cima, para baixo, no sentido que para os lados dentro do seu time. Isso não só eu que falo, acho que todo mundo que já leu alguma coisa sobre design um pouco mais voltado para liderança ouve falar desses conceitos de liderar para cima, para baixo, para os lados. E eu acho que o seu papel, mesmo que você não tenha esse papel de liderança ainda, o designer ele vai ser naturalmente um líder dentro de uma estrutura como essa, porque você vai educar pessoas com processos ou com práticas e atividades que muitas das vezes não são comuns dentro desse ambiente B2B. Como eu falei, às vezes você está numa estrutura em que você é o único designer e designer nunca existiu dentro dessa empresa. Design nunca existiu. Assim, na prática eles já faziam design, só não tinha a figura do designer, o papel do design. Mas você precisa, de novo, influenciar essas pessoas, influenciar desde o seu time o imediato. Se você tem um time ali, ou se você trabalha junto, dando suporte para várias pessoas, vários times, o que aconteceu comigo também. Às vezes eu já fui o único designer numa estrutura com 40 developers. Então, o jeito que você influencia e comunica a decisão dentro dessa estrutura é muito difícil. É claro que eu não dava suporte para todos esses 40, ou acho que eram de 4 a 5, 6 times, acho uma coisa assim. Mas eu tinha que de alguma forma influenciar, então, e você influencia desde, por exemplo, educando o seu time a por que que um botão precisa ser assim, ou por que que o texto precisa ser assado, ou por que que o padrão de leitura é dessa forma, por que que esse botão está do lado esquerdo, não direito, por que que está embaixo e não em cima.
desde essas influências que são mais básicas, que você fala sobre, ah, ah, como é que eu posso dizer a palavra? Ah, Componentes? componentes, e não só componentes, mas eu queria falar de unidade, proximidade, aqueles conceitos básicos de design. Sabe? Desde isso até coisas que são mais complexas, né, à medida que você vai subindo dentro dessa escala. Você vai ter que falar sobre necessidades dos usuários, sobre comportamental dos usuários, quais são os pontos de dor e assim por diante. E à medida que você vai subindo dentro dessa comunicação e essa influência, a linguagem muda, né? Você não vai explicar tintim por tintim uma user journey para o seu diretor de financeiro, entendeu? Não faz sentido. O cara quer ali o básico do. Às vezes ele se interessa, sei lá, dependendo da empresa, pode ser que isso aconteça. Mas em linhas gerais ele quer saber, ok, me fala qual que é o único ponto de informação que é relevante para mim, por que que isso é relevante, e aí a gente conversa a partir daí. Então, comunicação e influência, o terceiro que eu falei é colaboração. Eu acho que isso é essencial para qualquer, independente se você está numa estrutura B2B, B2B, B2C, se é um time grande, se é um time pequeno, você vai ser obrigado a colaborar. Você precisa, não existe hoje em dia design sem colaboração. Aquele papel do designer que vivia numa estrutura fechadinha. Eu me lembro que a gente tinha aquela, muitos anos atrás, você tinha aquela imagem do designer como aquela estrela, gênio solitário dentro de um. Não lembro que eu vi isso num filme, o cara escutando drum and bass o dia inteiro no talo, com fazendo ali conceitos e coisas assim, isso aí já não existe há muitos anos. Então, a colaboração é parte inerente do seu trabalho, você vai ter que colaborar com o seu time, você vai ter que colaborar com outros times, e eu acho que esse é um ponto super importante dentro, não só dentro do B2B, mas onde eu vejo isso com muita frequência é você precisa, muitas vezes você está falando com a pessoa de venda, você está falando com o cara do financeiro, você está falando com a menina do suporte, ou com o QA, com a QA, com a desenvolvedora, e envolver essas pessoas o mais cedo possível e trazer essas pessoas para o seu lado, acho que é parte essencial desse trabalho de vender design. E eu acho que, claro que existem outros componentes, tem a parte cultural. Não existe, vamos supor, se a empresa não existe cultura de design, tenta usar algumas cerimônias para poder começar a dar, a mostrar o que que é o design, né? Mostrar por que que é importante, mostrar o que que é pesquisa, mostrar o que que são, quais são os dados que você usa para justificar a decisão de design, trazer quotes dos customers. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o usuário diz sobre o produto. Então, dar visibilidade, tangibilizar isso, deixar claro para as pessoas, chamar para uma sessão de user testing, coisas assim. Acho que são pequenas coisinhas que você faz num mundo assim de 1 milhão de outras coisas que eu acho que são super relevantes, né? E te ajudam a trazer design ali desse, se a gente lembrar da estrutura do, acho que é do Nilson Norman lá, que vai de 0 até 5, eu acho que é aquela escala de maturidade, é trazer do 0 para o 1, do 1 para o 2 e assim por diante. Que aula! Eu acho, enquanto eu lia o livro e até ouvindo a sua resposta agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante é como acaba sendo um ciclo virtuoso, né? Um flywheel, enfim, porque quanto mais você colabora e quanto mais você se comunica e articula suas decisões de design, mais influência você ganha, né? Porque você consegue ali articular suas decisões, explicar, lógico, conectar isso a métricas, resultados, ao comportamental dos usuários, como você falou. É, quando você consegue justificar bem uma decisão de design, eu acho que a maior parte das pessoas facilmente se convence, né? Eu acho que não é algo que a gente aprende, né? A gente não aprende isso, enfim, se você fez faculdade ou não, mas não é algo que a gente aprende quando a gente está estudando. A gente não aprende tanto a comunicar as nossas decisões, os valores, enfim, a gente aprendia muito a, né, pô, eu fiz porque eu fiz. Exato. E você tem um racional, a gente tem um racional, a gente só não sabe externalizar esse racional. E uma. Eu dizer que também, desculpa só te interromper, Imagina, pode falar. acho que também é importante o fato de eu dizer que não significa que eu faça isso o tempo todo e que eu faça isso bem, porque a gente naturalmente a gente vai melhorando à medida que o tempo vai passando, mas enfim, cada cenário é um cenário, cada estrutura é uma estrutura.
Mas desculpa te interromper. Exatamente, não, imagina, exatamente, exatamente. Eu acho é muito valioso isso, é muito rico, porque, enfim, a gente acha que comunicação é, pô, eu sei falar inglês bem ou não, ou eu sei falar, ou eu sou uma pessoa introvertida ou extrovertida, eu falo bem, eu falo mais. Mas é simplesmente do ponto de vista de saber justificar as suas decisões de design e explicar por que você tomou aquelas decisões e por que que aquela experiência que você criou é daquele jeito. Mas Uhum, eu queria pegar um gancho nisso, porque uma das coisas que você fala no livro, você trouxe isso um pouco ali no começo, é, é que a partir dessa perspectiva um pouco mais estratégica do design, você traz o processo de design mais como uma bússola do que como um mapa rígido. Então, eu queria ouvir, né, de você, como que as pessoas podem adaptar é, e personalizar, acho que essa é a palavra que eu estava procurando, como as pessoas podem personalizar metodologias e frameworks para as realidades delas, que podem ser complexas e diferentes de contextos de startups, ou enfim, até de uma empresa para outra, né? As coisas sempre são diferentes, nunca é tudo igual. sim, exato, Então, qual a sua dica, principalmente dentro do ambiente enterprise e B2B? exato. Eu acho que e isso também não é uma frase minha, mas eu acho que às vezes, principalmente para quem está no começo da carreira, ou talvez até nem está tanto no começo da carreira, mas de repente está agora num estágio de maturidade em que você quer crescer, você quer sair de um ponto, de repente. Para mim, eu li isso em algum lugar alguma vez, que tipo, um dos saltos mais difíceis é você sair de senior para cima, né? Até você chegar em senior, é basicamente você aprimorar os seus hard skills, é você entregar com qualidade, é você entregar com mais rápido, mas esse salto do sênior, porque é que qualquer que seja a coisa que venha a seguir disso, ele é muito mais dolorido, eu acho, porque você tem muitas vezes que desenvolver essas competências que você não nunca precisou desenvolver antes, porque antes era você o Figma, você entregar qualidade, uma você seguindo ordens, né? Não você necessariamente liderando coisas. A partir do senior para frente ali, a coisa muda de figura. E eu acho que quando você entra numa estrutura que é um pouco mais engessada, você tende a pegar aquela coisa, aquela fórmula que já funcionou e fazer um shoehorn daquilo dentro da estrutura que você tá, e aquilo nem sempre vai funcionar, sabe? Você precisa. Eu me lembro também, quando eu saí da Philips e entrei para Senior, que foi essa outra empresa, a gente tentou fazer isso, tentou pegar os processos que funcionavam na Philips e tentar adequar a uma outra estrutura que era muito menos madura, que não tinha tantos recursos, ou que o produto também era um produto muito mais voltado para o mercado brasileiro, não era um produto internacional ou internacionalizado. Então, aquele processo que funcionava dentro daquele time, naquele contexto, não necessariamente vai funcionar num outro contexto, numa outra estrutura. Então a gente vai olhar para dual track, vamos fazer dual track, vamos fazer design thinking, ou vamos fazer product discovery, discovery do dual track, né? Discovery delivery, não sei o que, agile. Inclusive, isso é um ponto. Eu ouço falar cada vez menos sobre agile. Não sei se isso é meu, deve ser talvez a minha bolha, mas eu não sei se isso ainda existe como da mesma forma que era alguns anos atrás. Mas enfim, uma outra história. Mas o ponto principal é que você saber adaptar aquilo que já foi testado, validado por outras empresas, por outros atores, em outros contextos, e aí eu acho que entra muito essa lógica que a gente falou agora há pouco, de ser criativo e de adaptar aquela metodologia que vem de fora. Fulano testou isso na Europa. Eu me lembro na altura, muitos anos atrás, 37 Signals desenvolveu esse manifesto e piriri, pororó, a IDEO desenvolveu esse design thinking, piriri. Vamos usar isso aqui e, cara, não vai funcionar. A gente vive numa outra lógica, num outro contexto. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma maturidade diferente dentro da mesma empresa. Só tem um ponto que eu menciono no livro, mas às vezes, e foi também, eu me lembro quando eu conversei com o Caio Badu, quando eu ainda estava escrevendo um livro, ele falou isso e ficou na minha cabeça, que
se eu não estou enganado, correndo o risco de citar o Caio errado aqui, mas ele falou alguma coisa sobre, na altura ele estava na Ambev, e ele dizia que mesmo dentro da Ambev, de cada unidade ou cada área de negócio tinha uma complexidade diferente, aliás, desculpa, tinha uma maturidade diferente de design, e no contexto geral ele sempre levava em consideração que a maturidade média da empresa é a menor maturidade que existe dentro daquela empresa. Se a gente olhar naquele ciclo que eu falei agora do Nilson Norman de 0 a 5, de 1 a 5, eu nunca lembro exatamente qual é. Mas, de novo, isso significa, o que que isso quer dizer? Que a gente tem que olhar para design, para metodologia, para prática, para a grama do vizinho, né? E com os olhos assim de que não necessariamente aquilo é um mapa que eu preciso seguir para ter sucesso, mas é uma bússola, né? A bússola ela te indica, você tem que ir para aqui. Mas como é que você vai chegar lá é outra história. Você pode ir em linha reta, você pode fazer 1 milhão de curvas, você pode resolver parar no meio do caminho, começar a voltar para trás, começar de novo. Mas você sabe onde é que está ali a sua North Star. E eu acho que dentro do contexto do B2B, você vai ver muitas vezes isso acontecendo com bastante frequência. Às vezes você consegue engatar uma coisa e aquilo vai super bem, tranquilo. Aquele time tinha maturidade, tinha abertura suficiente para você fazer uma coisa legal e a coisa andou legal. Em outros casos, você vai de repente estar num projeto que é um time completamente diferente, ou até mesmo o mesmo time, mas num contexto diferente. A gente fala sobre legado, fala sobre complexidade, fala sobre engenharia, fala sobre não reinventar a roda, fala sobre modelo mental das pessoas. E às vezes isso vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, tal. E então, assim, em linhas gerais é isso, é você olhar para processo, para prática, para o conteúdo de maneira geral, inclusive o conteúdo que eu mostro aqui, não como um mapa, né, mas como um caminho, uma bússola e tentar adaptar dentro do seu contexto. Eu acho muito boa essa ideia de não ser tão dogmático, né? Eu acho que isso é onde muitas pessoas acabam se prendendo, e eu já passei muito por isso enquanto líder, de ver que as pessoas estavam ali tentando forçar um processo só porque, enfim, o Norman e o Nilson falaram que tem que ser assim, ou a IDEO falou que tem que ser, ou o Spotify faz assim, Exato. mas esquece de olhar para o seu próprio contexto, né? Eu acho que na vida a gente não faz isso, né? Nos problemas que a gente tem pessoais, ou enfim, qualquer outra coisa que a gente vai fazer, é difícil a gente fazer algo que, eu vou fazer exatamente como a outra pessoa fez. Né? Você olha para suas próprias experiências, pro seu contexto, pô, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento. Você não vai fazer uma reforma igual o seu vizinho fez. Você tem o seu próprio gosto, né? Você tem o teu apartamento, talvez tenha um layout diferente, talvez tenham restrições diferentes, enfim. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito bacana que as pessoas precisam entender, principalmente quando elas se tornam sênior, como você falou, e querem evoluir para o que quer que venha depois, seja staff, principal, esse é um outro discurso, ou uma outra discussão à parte, né? O que vem depois do sênior, talvez a gente possa fazer um podcast sobre isso um dia, mas entender que quanto mais sênior você fica, o que muda é que você vai ter um cinto do Batman ali, né? Um cinto de ferramentas, um toolkit e que você vai usar as mesmas ferramentas de uma forma diferente para problemas diferentes e para contextos diferentes. Mas ter esse repertório e saber como utilizá-lo e adaptá-lo a problemas e situações diferentes é o que vai fazer com que você seja muito mais estratégico muito mais bem sucedido enquanto designer. É, uma coisa que você falou, e eu acho que é um bom gancho para a próxima pergunta, você já está falando aí em algumas respostas sobre maturidade em design, né? Você está trazendo um dos modelos bem famosos, que é o do Norman e do Nielsen, mas falando de complexidade, de maturidade, a gente sabe que a maturidade de design varia muito, de empresa para empresa, às vezes até como você falou, dentro da empresa, de uma unidade de negócio para outra. É, e, e, e aí se torna, então, muito importante para a pessoa designer identificar qual o nível de maturidade é, e aí trabalhar a partir disso, né? Então, o que eu queria perguntar para você é como que as pessoas, né, quais são as suas dicas ou o que você
pode passar para as pessoas como que elas podem identificar qual é a maturidade de design da empresa ou da unidade de negócio, do time delas, e quais são algumas dicas para elas darem os próximos passos, né? Então, elevarem a maturidade de design dentro daquele contexto em que elas estão. Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente falar sobre privilégio, porque o que acontece? Às vezes, isso é uma outra coisa também, que é um discurso fácil que eu acho que existe, se você, se você não gosta de onde você tá, você sai e procura outra coisa. Cara, as coisas não são tão simples assim, né? A vida real, ela é difícil. Às vezes a pessoa, ela tá numa empresa porque de repente ela não consegue um outro trabalho melhor mesmo. Ou às vezes ela precisa, não sei, comprou uma casa e tem parcela para pagar e às vezes assim, dá um salto, não, não gosto daqui, vou simplesmente sair e foda-se. Não é tão simples assim, sabe? Então, por que que eu tô falando sobre isso? Porque nem sempre você vai se chegar nessa posição privilegiada de dizer, essa organização não é madura o suficiente, então eu vou simplesmente pegar minhas coisinhas e vou embora. Pode ser que seja isso, pode ser que seja o caso, pode ser que não. E eu acho que para os casos em que de repente isso não é uma opção, é você tentar identificar exatamente como que você pode fazer para elevar o nível de design. Às vezes a gente tende a olhar para uma situação específica e quer elevar do 0 para o 5 de uma vez só. E isso não vai acontecer, ou talvez até algum dia aconteça, mas vai levar um tempo, né, para que isso aconteça. E é importante você lembrar que assim, de 0 para 1 já é progresso, entendeu? Ou de 1 para 2 já é progresso. Então, eu acho que você ter clareza e ter objetivos muito bem definidos para o que você considera maturidade e tentar correr atrás desses objetivos. Então, eu digo que foi um experimento que nós fizemos na altura na época da senior, que eu acho que foi super, super vitorioso na altura. E quando eu falo nós, é porque logicamente eu não estava sozinho nessa empresa, a gente fez em um grupo, mas nós percebemos que a empresa tinha um baixo entendimento sobre o que era UX e por que era importante. Então a gente começou a pegar tanto para o lado de processo, e a desenvolver processo e dar visibilidade para o processo, quanto e dizer por que aquilo é importante, por que às vezes não era simplesmente partir direto para a solução, por que a gente precisava trabalhar um pouco o problema antes de cair diretamente para o Figma e começar a desenhar a tela. Isso era uma parte, educar sobre o processo era uma coisa importante naquele contexto, mas também dar visibilidade, mostrar para outras pessoas por que design é relevante. E o que a gente fez para isso na altura era, a gente criou um evento dentro da empresa, aberto para todo mundo, em que a gente trazia gente para palestrar. Nessa época era muito interessante porque não só eu, como algumas das pessoas que trabalhavam comigo, a gente fazia parte do IXGA. Você também fez parte durante um tempo, né? Sim. E em função do IXG, a gente conhecia muita gente, principalmente ali em Santa Catarina, que a gente tinha os capítulos que eram super ativos. A gente trouxe gente de outras empresas, de outros capítulos para poder palestrar e falar, olha, por que user research é interessante? Como que faz uma design sprint? Para que serve design thinking? Fazer workshop de design thinking, fazer design sprint uma versão reduzida, às vezes não dá para ficar aquela também. Outra coisa sobre adaptar processo, né? Qual empresa que você vai ter condição de parar um time inteiro durante 5 dias, ficar fechado numa salinha? Nem sempre isso vai funcionar, sabe? Então, às vezes é pegar aquilo e transportar para a sua realidade e tentar fazer, ao invés de 5 dias, são 3 dias, 3 tardes, não sei. Então, de novo, ser criativo, sem tentar mostrar tanto o valor da prática, do processo, e também educar as outras pessoas para que as outras pessoas olhem para isso e falem: ah, legal, interessante, gostei, não sabia que isso funcionava assim. E ali você vai aos poucos construindo uma comunidade, né, em torno daquele trabalho que você faz. E esse senso de comunidade acaba de maneira geral, você vai vendo esse progresso acontecendo aos poucos. Aí é aquilo que a gente falou agora há pouco. Nem sempre vai ser a empresa inteira,
Nem sempre você vai pular do 1 para o 5, às vezes você vai pular do 1 para o 1,5, para o 2. Mas devagarinho você vai chegando lá. E eu acho que super importante, essa é aquela coisa, que você, quando você traz essa responsabilidade para você enquanto designer, antes de tudo, e eu acho que até um pensamento até de certa forma egoísta, mas você está melhorando a sua carreira, você está desenvolvendo a sua carreira enquanto designer. No final do dia, você está desenvolvendo habilidades ali que talvez você ainda não tenha e que vão ser super úteis para o seu próprio próximo passo, né? Então, por mais que de repente ali você não tenha esse sentimento de progresso, você fala, ah, não, estou aqui girando em falso aqui no barro, mas assim, aquilo está amadurecendo você enquanto designer, o seu time enquanto um time de design. Então, mesmo que não seja sucesso daquilo que você ambicionava, com certeza é um desenvolvimento, uma coisa nova que você, uma capacidade nova que você desenvolveu. Uma coisa bacana que você falou é que, né, pegando esse último gancho de sucesso, é que 0 para 1, 1 para 2 também é sucesso, né? Eu acho que é importante a gente entender que nada, ou pouquíssimas coisas, para não dizer nada, mudam da noite pro dia, de um mês pro outro, de uma semana para outra, né? Mas também eu gosto muito. Eu não lembro quem me falou isso uma vez, mas é, alguém, se você que me trouxe esse conceito tá ouvindo, me desculpa, me dá um toque que eu é, é, posto seu nome em algum lugar depois, mas me trouxe esse conceito, né, no mercado financeiro tem os juros compostos, né, os juros sobre juros, então, tudo bem se você põe um pouquinho todo mês, que vai render um pouquinho, e aí no próximo mês vai render em cima do que você colocou, mais do que já tinha rendido antes, então é o efeito composto de pequenas ações todos os dias ou todas as semanas, né, como você falou, talvez trazer uma pessoa para falar de research não vai fazer com que amanhã a empresa inteira esteja fazendo research, mas aquilo começa a ficar na cabeça das pessoas. Daqui 2, 3 semanas, um mês, você traz outra pessoa de novo, fala do conceito, aí você testa, você traz um desk research numa iniciativa, né? Então você, assim, aos pouquinhos ali, assim, com essas pequenas ou grandes até ações, mas quando o efeito de todas elas começa a empilhar, né, a ter esse efeito composto, aí você começa a se ver num ambiente diferente e você começa a ver a transformação. Acho que tem muita gente que eu converso às vezes que esquece de olhar para trás. Uhum, Eu acho muito legal, uma das coisas que eu acho mais legais de ser líder de design é ver as pessoas crescendo, né? E às vezes a gente chega em review de fim de ano, a pessoa está insatisfeita. Não, oh, eu queria ter feito muito mais. E eu tenho um exercício que eu faço, que é, pô, pega um design que você fez, uma experiência que você criou em janeiro, e pega a última coisa que você fez agora. Eu consigo claramente ver a diferença. Você consegue ver? E as pessoas falam, nossa, realmente, eu mudei, né? Caramba. E eu acho que é muito esse exercício de às vezes, parar um pouco, olhar para trás e ver como que era a situação quando você entrou na empresa, ou a situação que estava antes de você colocar esse plano de avançar de maturidade em ação, e onde você está agora, né? Então, pequenas mudanças também são sucesso, porque mudar é difícil, né? Como você falou, o transatlântico não dá cavalo de pau, não dá um 360, né? Então, se você consegue aos pouquinhos ir mudando, eu acho que isso já é uma grandíssima vitória. E ao fazer isso, cara, isso que você falou no fim foi genial. Você vai crescer muito enquanto designer. Porque você vai aprender a vender, você vai aprender a influenciar, você vai aprender tanta coisa, e isso é tão. Isso traz muita maturidade também. uhum, Você começa a enxergar coisas de uma forma diferente que fazem toda a diferença na hora que você está num próximo processo seletivo, na hora que você está se aplicando ou querendo uma promoção para um cargo mais sênior. Transformação, a habilidade de transformar, de ser um agente de mudanças, é algo muito poderoso, assim, enquanto designer, né? E se você consegue mostrar que você conseguiu mudar, que seja de 0 para 1, de 1 para 2, a cultura de uma empresa, a cultura de design de uma empresa, as pessoas vão olhar para você e pensar, pô, essa pessoa tem mais maturidade, tem mais senioridade. Não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Muito pelo contrário, já passou por muita coisa e sabe como sabe navegar a mudança e liderar transformações.
exatamente. Acho que foi muito legal isso que você trouxe no fim agora. Tem, Vai ser um eu acho excelente corte do podcast. tem uns pontos legais que eu acho que você trabalhar como designer num ambiente assim, é, eu acho que é um exercício muito grande de humildade, sabe? Porque é aquela coisa de você não é a pessoa que detém o conhecimento e eu me lembro de um caso que eu sempre cito também, as pessoas que me conhecem há mais tempo, vai ouvir isso, vai achar graça. Porque eu lembro que eu trabalhava na empresa e eu posso falar que já tem bastante tempo isso, mas na época que eu trabalhava na Philips, a gente desenvolvia esse EMR, e eu dizia que ele era tão ruim, mas tão ruim que ele dava a volta e ficava bom. Por quê? Porque é um sistema que, assim, vamos lá, quando eu falo sobre humildade, você chega numa empresa, essa empresa já existe há X anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos antes de você. Seja humilde. Você não vai chegar agora e vai revolucionar as coisas. Talvez seja, talvez aconteça de você ser absolutamente genial num contexto certo, no momento certo, a pessoa certa que vai revolucionar aquele negócio. Mas sendo bastante honesto e olhando para probabilidade, isso é bem pouco provável que aconteça. Então essa empresa já existia antes de você chegar e ela vai existir depois que você sair, é certo? Também casos muito específicos, né? Mas ela vai existir depois que você vai sair, depois que você sai. Então, existe ali uma cadeia de decisões que foram tomadas antes de você chegar, que você, enquanto designer prepotente, às vezes vai olhar para aquilo e vai dizer: Isso é uma merda. Quem foi que tomou essa decisão? Por que que isso é assim? E parari, pororó. E assim, a empresa existia antes de você. 1 milhão de coisas aconteceram antes de você estar ali, para aquele produto estar ali. Então, quando eu falava isso, eu ia na época, o produto já existia há 30 anos, em não sei quantos hospitais. Era muita presunção eu achar que, assim, o meu papel enquanto designer ali é revolucionar aquilo. Pô, você está numa empresa que fatura milhões, um produto que, ok, em termos de experiência do usuário, talvez não seja a coisa mais linda e mais usável do mundo, mas assim, ele está tão adaptado para aquela necessidade daquele tipo de usuário, naquele contexto, que se você mudar aquilo, você vai gerar muito mais problema do que solução, entendeu? Isso é um impeditivo. Ah, não, você nunca vai poder mudar a coisa. Não é isso que eu quero dizer, mas assim, você tem que saber trabalhar com incremental, que é assim, ok, já existiam decisões, existe um legado, eu falo bastante sobre isso, e eu acho que o legado ele entra muito nisso. O legado ele não é necessariamente tecnológico, of course. Claro que existe ali a lógica do legado tecnológico, você precisa lidar com aquilo, em alguns casos, mas existe ali processos e modelos mentais das pessoas que vieram antes de você que fizeram o produto chegar naquele momento, naquele estado que ele está. Então é você tentar encontrar quais são as oportunidades para você mudar uma coisinha, melhorar aqui, melhorar ali. De repente tem uma iniciativa, um produto novo em que você vai conseguir, aí sim, de repente, revolucionar. Mas é você também ter essa humildade de chegar e falar, ok, outras pessoas chegaram aqui, tomaram decisões e esse produto ele está nesse nível hoje em dia porque decisões no passado influenciaram isso e às vezes você não vai ter condições de mudar aquilo, às vezes você vai conseguir influenciar, vai melhorar, mas às vezes a gente chega muito de nariz em pé numa estrutura e calma lá, baixa a bola, vamos entender o que é o cenário, vamos conversar com as pessoas, vamos, vamos ser um pouquinho mais humilde, né? Eu acho isso pô, é uma dica de ouro, assim. Porque tem. E eu acho que às vezes não é nem por mal, assim, mas a gente, enquanto designer, às vezes, principalmente, talvez um pouco antes de adquirir um pouco mais de maturidade, ou de experiência, senioridade, enfim, a gente tem esse, né? Pô, eu tenho a habilidade de mudar o mundo, eu quero causar um impacto positivo na vida das pessoas. Então você vê alguma coisa que você acha que não tá bom, e aí, óbvio, né? Quando eu digo você acha, você enquanto designer, com um background de entender o comportamental, entender que aquilo poderia ser mais fácil, enfim. É, e essa ânsia essa ansiedade de querer entregar resultado, de mostrar o valor, né?
a gente às vezes se coloca nessas situações, como você falou, de que uma mudança, na verdade, causa mais problema do que resolve problema. É, e essa humildade para entender e aprender antes de querer, enfim, sair fazendo tudo, também é um sinal muito legal de maturidade e de experiência que a gente. Eu tô contratando agora e a gente vê essas coisas. As pessoas acham que nem sempre transparece, mas você consegue ver, né, nas perguntas que a gente faz nos processos, a gente consegue ver, pô, como que você lidou com isso ou com aquilo, enfim. É, e perceber as pessoas que vêm com mais maturidade, não, poxa, entender as decisões que foram tomadas, por que que foram tomadas, qual era o contexto, o que estava acontecendo naquele momento, o que levou a isso. E uma coisa que eu acho muito engraçado, assim, no design, às vezes, é como a gente simplesmente. E é óbvio, né? O nosso objetivo deve sempre ser simplificar, com toda certeza. Não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas mais difíceis, mas nem sempre tornar mais fácil é a melhor coisa que você pode fazer. Certas coisas têm que ser difíceis, né? Certas coisas você tem que ter fricção. Imagina, num ambiente médico, onde um erro pode custar muito caro do ponto de vista de, né, interferir na saúde da paciente que está ali, certas decisões precisam de uma fricção, precisa de uma, duas, três, quatro confirmações de é isso mesmo que você quer fazer, enfim. Então, entender esse contexto, né, eu acho que se torna muito importante, principalmente em ambientes B2B, grandes corporações, enfim, né, entender de onde estão vindo todas essas decisões. Uma coisa que você falou foi sobre sistemas legados, não só do ponto de vista de tecnologia, mas até de design, de experiência e produtos também. E eu queria fazer uma perguntinha rápida, que é, a gente, quando chega nessas empresas, a gente e vê esses sistemas legados, a vontade é, eu vou redesenhar tudo, eu vou refazer tudo. É, e muitas vezes é isso que tem que ser feito mesmo. Mas não é tão simples, né? Não é tão simples chegar ali e falar, então, pessoal, vamos parar o time inteiro e redesenhar e refazer tudo antes da gente continuar entregando novas funcionalidades e gerando valor para os nossos clientes e para a empresa, enfim. Eu queria saber quais dicas que você daria para as pessoas, com base na sua experiência, em como vender, em como influenciar a esses grandes projetos de redesign, de redesenhar grandes experiências e produtos Uhum. legados. Eu acho assim, eu não sei se foi sorte, mas eu tive, vou colocar como sorte, de entrar em todas as vezes que eu tive experiência com sistemas legados, eu entrei no momento justamente em que a empresa queria fugir do legado. E eu acho que isso até muitas, assim, posso estar de novo, até tirando a parte pelo todo, mas eu acho que se a empresa decide trazer um time de design ou começar a investir em design, muitas das vezes tem a ver com isso. A própria empresa identificou que, pera, isso aqui é ultrapassado e eu preciso melhorar. Então, mas o fato da empresa identificar isso é uma frase que eu ouvi também esses dias atrás, assim, que eu concordo 100%. O fato de uma pessoa ter uma visão não significa que essa pessoa sabe como que ela vai chegar lá, né? E a empresa, às vezes, muitas vezes é isso. Ela tem uma visão, ela sabe o que que ela quer, mas ela não sabe como é que ela vai chegar lá. E nem sabe o trabalho que isso vai dar. E eu acho que os designers acabam tendo uma oportunidade muito grande quando chegam nesses ambientes, que é assim, se existe uma abertura, se existe, de novo, partindo do princípio que design entra ali para trabalhar numa coisa diferente, num redesign, ou um novo produto, um novo projeto, mas que de alguma forma vai ter que consumir esse legado. Então, é tentar procurar as oportunidades. Eu acho que, de novo, se a empresa admite que existe ali uma necessidade de melhorar aquele produto de alguma forma, é tentar entender quais foram as decisões ou quais são as oportunidades que você tem ali dentro. É o que? Você vai partir de um monolito para uma estrutura em microserviços. Ok, beleza. O que está priorizado ali? Quais são os serviços que vão ser feitos primeiro? Tem uma prova de conceito que precisa ser feita? Como é que você, enquanto designer, pode contribuir para essa prova de conceito? Como é que entender um pouco da parte técnica, né? Às vezes eu não sei como é que está hoje em dia no Brasil, mas eu acho que o nosso papel enquanto designer passa também por você ter ali o mínimo do entendimento técnico. O que que é uma API, sabe? Como é que uma API funciona? Por que que isso é importante? Por que que
De novo, por que que a gente precisa mudar de uma tecnologia de monolito para microserviço? Por que que a gente não pode abandonar o monolito? Pode acontecer também, dependendo da empresa. Então, saber um pouco desse jargão, essa lógica técnica que está por trás disso tudo, uma vez que você sabe isso, ou que você entende quais são os porquês dessa decisão, você pode contribuir muito melhor para aquilo, né? Você pode, de repente, não, a gente vai quebrar em produtos menores, legal. Então, por que que a gente já não aproveita e começa a fazer um esqueleto do que vai ser o nosso design system? Vamos usar essa oportunidade para começar a trabalhar componentes menores, reutilização de componentes, entender quais são os padrões que a gente pode reutilizar no produto. Porque isso no final do dia, de novo, é você estar olhando, você falando a linguagem do business, né? Você falando que, olha, a gente está aqui não só para deixar a coisa mais bonita, mas vamos falar sobre reutilização de componentes, vamos falar sobre diminuir tempo de desenvolvimento, diminuir time to market, essas coisas todas que quando a gente fala sobre design system, a gente fala sobre os benefícios, mas às vezes, em alguns momentos a gente esquece desse componente, né? Para que que serve um design system? No final do dia, é para você sair do zero para um mais rápido, entendeu? E, e você encontrar essas avenidas que você consiga desenvolver isso melhor. E, de novo, em alguns momentos vão ser projetos gigantescos e que você vai olhar para aquilo e vai falar, velho, eu não tenho condição de dar atenção para isso tudo. Se o time, de repente, você é um time, de novo, de uma pessoa, você é uma pessoa só, você tem um time, aliás, você tem designers, mas esses designers não são um time, acontece também, de repente, você tem diferentes equipes que têm designers, mas enquanto designers, essa não funcionam de uma maneira uniforme, mas tentar encontrar essas oportunidades, né, de trabalhar junto. Mas é isso, é ver como que você pode usar essas oportunidades ao seu favor, né? Como que você, para falar mais eu sou um frasista de frases de outras pessoas, né? Como é que você coloca a caneta na mão da pessoa e balança a mesa, entendeu? Para que, para que aquela pessoa chegue na solução que faz sentido para você e para o resto. Mas é um pouco isso, eu acho. Cara, genial. A analogia que eu uso geralmente é esperar alguém jogar o dardo ou a flecha e aí você desenha o alvo em volta. É um É, pouco. mas essa da mesa é muito melhor, sensacional. Eu vou roubar e começar a usar. Eu acho muito interessante isso que você traz de conectar o design com o negócio, né? Isso é um dos temas que eu abordo no livro que eu estou escrevendo, que enfim, em breve talvez ele seja publicado, tomara que eu consiga terminar, mas o quanto a gente às vezes se perde na nossa própria comunicação, né? Então, e eu acho que isso vem de um mundo em que a gente precisou se convencer tanto de algumas coisas, e entender tanto, né? Então, o que é um design system? Por que é importante? O que são tokens? O que são componentes? Por que é importante o componente? Como que faz a paridade do Figma com o código? Como que a gente fala a mesma língua? E aí, que é quando a gente vai conversar com pessoas que não são designers e que no fim do dia não se importam, essa é a dura realidade. Só designer se importa com design. Um pouco E, isso. e a gente fala com as outras pessoas como se todo mundo amasse design da mesma forma que a gente ama, né? É, e aí quando a gente vai comunicar para as pessoas, fala, não, porque a gente vai ter os melhores componentes e vai ser muito bom. Se você falar, eu não me importo. E trazer isso, como você falou, time to market, essa é a virada de chave que eu acho que muita gente precisa. Não é chegar num stakeholder e falar, vai ser melhor por A, B ou C, vai ser mais bonito, vai ser mais consistente. Não, é chegar para essa pessoa e falar assim, tá vendo esse produto que você quer lançar em dezembro? A gente consegue lançar em agosto, se a gente tiver um design system, porque vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil. Os designers e os desenvolvedores vão falar a mesma língua. Enfim, aí sim a pessoa vai falar: oh, peraí, tá falando que a gente consegue lançar alguma coisa no mercado onde tempo é uma das coisas mais importantes? É, né? Então, entender quais são essas coisas importantes para essas pessoas e trazer isso, eu acho que é de fundamental importância. E aí, cara, é, eu vou trazer agora um dos seus e-books gratuitos. No e-book Resultados e Métricas em UX Ele Design, é, inclusive. é, você faz uma distinção clara entre resultados, né, que são os impactos tangíveis e intangíveis até, e métricas.
como monitorar e avaliar o alcance desses resultados. E eu queria que você falasse um pouco para a gente do porquê que essa distinção, não só porque ela é importante, mas também qual que é essa distinção, né, entre métricas e resultados. Acho que antes da gente começar a gravar, eu tinha até falado que tem algumas das coisas que eu escrevi que hoje em dia eu talvez escrevesse de uma forma diferente, ou mudasse de lugar. Mas aqui eu falo sobre uma série de métricas, e uma das métricas que eu cito aqui como métricas de experiência, eu coloquei como NPS. Eu talvez não, hoje em dia, não colocasse como métrica de Polêmico. experiência. Sim, eu acho que talvez seja uma métrica mais de branding, talvez até de negócio. Mas, entretanto, tem algumas outras métricas que eu acho que chegam muito próximas ali, até hoje na empresa em que eu estou trabalhando, a gente tem olhado para até tá dentro dos meus OKRs agora, justamente desse ano. A gente trabalhou uma visão para design no começo do ano, e um dos pontos que a gente colocou como objetivos nossos é mostrar, é utilizar métricas. Esse é o ponto. Acho que tem muito a ver com a forma como você escreve a coisa. E não é necessariamente sobre métricas, mas é o que que você vai fazer para mudar o business ali, sabe? O que que você faz para poder mover o ponteiro. E a métrica, ela não é o objetivo final, né? Ela é um meio. Então, enquanto designer aqui, o seu objetivo em implementar métricas, em olhar para métricas, no final do dia é para aumentar engajamento, aumentar a retenção, diminuir time to market, aumentar o NPS, que seja, qualquer coisa assim. Então, tem algumas dessas métricas que eu acho que cada métrica ela vai servir a um motivo diferente, mas o que eu tinha falado aqui sobre o NPS é que a gente deve implementar no nosso time uma que eu até pouco tempo atrás eu não conhecia, que se chama, eu acho que é UX MX, uma coisa assim, que ela funciona quase como se fosse um NPS, só que mais voltado para a experiência, né? E eu acho que ela é super importante, dependendo do contexto, para você começar a ter aquele um número que eu falei há um pouco tempo atrás, que é, imagina, você não vai apresentar uma customer journey para o seu diretor do financeiro, mas se você apresentar que esse número está 3,5 e a gente precisa aumentar para 3,7, ele vai entender. E aí, uma vez que você faz essa transição, que você fala nessa linguagem, as pessoas vão começar a entender, ok, então peraí, o meu time de design conseguiu mudar aqui de 2,7 para 4,0 nesse fator aqui, pô, legal, isso daqui tá gerando o quê? Tá gerando mais impacto, nossa marca está sendo reconhecida, os nossos clientes estão mais satisfeitos, o nosso NPS está aumentando, o nosso C7 está melhor. Então tem uma série de coisas, o lifetime value está aumentando também, a retenção está aumentando, a adoção está aumentando, pô, ótimo. Então a métrica, de novo, ela é um meio para você chegar num objetivo final. E enquanto conectar métrica de design com métrica de negócio, de novo, eu há pouco tempo eu também não conhecia. Eu estava até aberto com ele aqui no outro computador há pouco tempo atrás, aliás, que eu estava estudando um pouco mais cedo hoje, mas a gente chegou eu estava estudando sobre esse conceito do KPI Tree, do Design KPI Tree, onde você tem lá o seu objetivo de negócio, e aí você faz ali essencialmente uma escala de, ok, eu tenho um objetivo de negócio, eu tenho um objetivo de design que vai estar atrelado aquele objetivo de negócio, uma métrica que eu vou controlar para ter certeza de que eu estou atingindo aquele objetivo e todas as minhas iniciativas relacionadas àquilo. Então é quase como se fosse uma visão em árvore mesmo, de onde você tem o seu objetivo principal, que é um objetivo de negócio, e tudo aquilo que você faz dentro do design vai contribuir de alguma forma para. É quase como se fosse a mesma lógica dos OKRs, só que numa organizada num pensamento um pouco diferente, né? Onde você parte do princípio de que você tem um KPI de design que vai contribuir para o seu KPI de negócio. Então é destrinchar um pouco aquela métrica de negócio numa métrica que faça sentido para o time de design. E aquela métrica que faz sentido, ela é composta por várias ações que foi, sei lá, que foram priorizadas por data points que você tirou da sua research, enfim. É tentar conectar todo esse trabalho de uma forma que faça sentido, né? Então,
Você entendeu que, sei lá, 17% dos seus usuários têm problemas com a busca. Como que isso vai influenciar a métrica no final de retenção da sua empresa? Então você tem aquela métrica, aquele objetivo da métrica da empresa, desmonta aquilo talvez em métricas menores ou objetivos menores de design e vai tentando encaixar as iniciativas ali. Então aí de novo, você usa a métrica como um meio para uma coisa, para um objetivo final que é um objetivo de negócio, né? Não sei se eu dei uma enrolada aqui, mas eu acho que é mais ou menos Não, esse. foi de novo uma aula, uma excelente resposta. A árvore de métricas acho que é um conceito e um framework muito interessante. É uma das coisas que eu estou escrevendo no meu livro também, quando eu conheci esse conceito, acho que mudou muito a forma que eu comunicava design, e eu acho que essa é a ponte perfeita para fazer essa conexão de como que o design vai. É isso que a gente estava falando até agora, né? Como que o design vai impactar um determinado indicador de negócio importante e como você começa a conversa a partir daí, né? Você quer mudar esse indicador? É isso que a gente tem que fazer. Para fazer isso, essa é a iniciativa de design ou a decisão de design que pode ou precisa ser tomada. É, para quem está curioso sobre todos esses termos que o Bruno trouxe, né? É, se não todos, a grande maioria deles são explicados no e-book gratuito sobre métricas em design, que você pode baixar no site da editora Brauer, editorabrauer.com.br. Tem lá no nosso menuzinho e-books gratuitos. A gente tem vários e-books gratuitos, dois do Bruno e um deles só sobre métricas. Então, se você está curioso ou curiosa para saber mais, te convido a acessar o site e baixar o e-book. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. É isso. É, Bruno, na conclusão do livro, a gente está indo já chegando agora no fim do podcast, mas na conclusão do livro, é, você traz aí algumas reflexões sobre a revolução de design que está acontecendo dentro dessas empresas, né? Muitas empresas contratando muito mais design, contratando altas lideranças de design, trazendo mais designers, enfim, entendendo a importância. Eu acho que o B2B está passando muito por esse momento, onde a experiência está passando a ser um diferencial de mercado, né? E aí, então, designers são trazidos para a empresa para ajudar nesse momento. Mas você fala, então, como o design passa a ser uma necessidade estratégica para essas empresas, né? Sim. E essa daqui ainda não é a última pergunta, ela é a penúltima, mas então para a gente começar a encerrar, qual que é a sua visão sobre o futuro de design nessas grandes empresas, principalmente com foco em B2B, e qual é o papel que os designers devem buscar ter nesse cenário, nesse futuro? Exato. Eu acho que é um pouco aquilo que a gente já falou até agora. Acho que a gente tem que partir do princípio de que se a empresa abriu o caminho para designers, principalmente nesse ambiente B2B, é porque, enfim, tem uma série de fatores ali, mas um deles é que a empresa já percebeu que o design é um diferencial estratégico. Ele é o usuário lá na ponta, ele está habituado a mídia social, ele usa o Spotify, ele usa o Google Drive, ele usa, sei lá, qualquer outra coisa, o WhatsApp. Ele sabe o que que é uma boa experiência de uso, né? Ele sabe aquilo que deixa frustrado e aquilo que não deixa. E por mais que ele não tenha um poder de decisão sobre qual é o produto que vai, talvez até tenha ali ele informa de alguma forma o produto a ser comprado, não é ele que compra, mas ele pode, dependendo enfim, da cadeia de decisão, esse usuário ele tem alguma influência. Uma boa parte dessa influência vem pelo fato de que essa pessoa já se acostumou, ela já habituou com outros produtos que têm uma experiência de uso muito mais facilitada. E ela já não se contenta em, de repente, usar um desktop, um software de caixinha, como falavam alguns anos atrás, em Delphi ou qualquer outra coisa assim, acha que isso é a última bolacha do pacote, porque não é. Então, acho que quando a empresa ela decide trazer design para dentro, o menor seja o conhecimento dessa empresa sobre design, ela sabe que eu estou construindo uma estrutura que tem o objetivo de promover mudança, ou que tem o objetivo de
diminuir incerteza, né? Esse é muito um papel do design, justamente isso, é diminuir incerteza, ou a gente não é, o fato de ter um design não é garantia de sucesso, mas o próprio processo do design garanta que aquelas decisões elas foram testadas, foram validadas e o risco é muito menor. Então a empresa ela mais ou menos já sabe qual que é o objetivo, ou o que que ela pode esperar daquele design. Mas uma coisa que a empresa, isso é uma outra coisa que eu gosto de dizer, existe o trabalho que você foi contratado para fazer e existe o trabalho que precisa ser feito. Então, o trabalho que você foi contratado para você fazer nem sempre é o trabalho que precisa ser feito. Eu acho que o papel do designer aqui que é competente dentro desse cenário, que é muitas vezes super desafiador, ele passa por você dar um pouco de dar uma atenção especial para esse trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho que precisa ser feito é justamente passa pela influência, passa por você melhorar a sua comunicação, o seu entendimento, a sua circular dentro da empresa, falar com as pessoas que são referências dentro de cada um daqueles times, se mostrar, ser visto, mostrar para as pessoas qual que é o seu papel ali, o que que você faz de diferente, por que que você precisa de uma semana para fazer user research, por que que falar com essas pessoas é relevante, por que que você precisa mostrar, o que que isso vai mudar no final do dia em termos de resultado. Então, acho que dentro desse ambiente, é um pouco daquilo que eu falei também, é você ser um pouco mais criativo, você entender que você está ali com um objetivo que talvez ele passe, vai além daquilo que você foi contratado, vai além do job description, será que eu posso falar isso? Mas mas de novo, e é olhar isso, partir do ponto aquela lógica de você olhar o copo meio cheio, de que as coisas não vão ser fáceis, não vai ser um céu de brigadeiro, vai ser o transatlântico ali no meio da tempestade, você precisa estar ali, você é o carinha pequenininho, a formiguinha num ambiente gigantesco ali, mas que aquilo, apesar de tudo, independente do resultado, vai ser benéfico para você enquanto designer amadurecer e desenvolver competências que você muito provavelmente hoje em dia não tem. Então, a visão que eu tenho de futuro é isso. Acho que existe ali já vem existindo. Acho que depois, como eu falei, nos últimos 5 anos eu tenho percebido uma mudança muito grande de mentalidade nessas grandes empresas, nessas grandes organizações. E o UX Enterprise, né, que a gente até no momento da criação do livro, o título original até chamava UX Enterprise, mas a gente acabou mudando porque fazia mais sentido para o Brasil a gente tratar o nome em português. Mas o UX Enterprise ele traz uma série de desafios e de possibilidades que em um outro cenário não é possível. Então, acho que o papel do designer, né, dessa estrutura é um papel muito mais estratégico, sabe? É um papel muito mais eh, de conectar coisas, conectar pessoas, buscar oportunidades e estar ali com uma visão um pouco mais longo prazista, né? Que às vezes a gente quer, a gente se frustra por não conseguir resultados rápidos, resultados bons muito rápidos, mas às vezes você precisa, sei lá, desenvolver um pouco mais, dar um tempo a tempo, amadurecer, trabalhar dentro do time da empresa, se expor, fazer coisas e liderar coisas. Eu acho que eu comentei também em algum momento que o designer numa empresa, num contexto desse, ele é naturalmente um líder. Ele precisa ser um líder. Eu acho que também entra nesse papel que de repente você não foi contratado para fazer, mas que você precisa fazer. Então você naturalmente precisa liderar processos, você precisa liderar a mudança. Então acho que é um pouco isso. Acho que o cenário agora, a gente acho que nem chegou a falar sobre IA e coisas assim, mas hoje em dia existe muitas ferramentas à nossa disposição e você não parte mais do zero, né? Você tem ali ferramentas que vão otimizar o seu trabalho, que vão facilitar o seu dia a dia. Você tem conteúdo como, por exemplo, que é trazido pela Brauer, que justamente é aquilo, você trabalha sobre ombros de gigantes, né? Como diz lá a frase. E é olhar para isso, tentar olhar, ter uma visão mais estratégica sobre quais são os objetivos que você tem, como que você pode influenciar essa empresa.
E pronto, uma resposta muito grande, mas uma pergunta que é Uma complexa. resposta muito grande, mas muito boa. Eu só quero adicionar, assim, assino embaixo de tudo que você falou. A única coisinha pequenininha que eu quero destacar e acrescentar é que você falou, as pessoas usam outros produtos, o WhatsApp, o Drive, iPhone, as pessoas cada vez mais estão aprendendo o que é a diferenciar uma boa experiência de uma experiência que elas não acham tão boa assim. E talvez elas não entendam por quê. Elas não sabem por que aquela experiência é melhor. Mas elas sabem dizer que esse é bom e esse é ruim. E eu Sim, acho que uma das grandes mudanças que vem acontecendo no B2B é como a gente também está mudando esse processo de que a adoção de um produto B2B passa a acontecer primeiro pelo usuário final, né? Através de testes gratuitos ou de planos grátis. Então, uma pessoa, um time dentro da empresa começa a usar, que conta para o outro, que começa a usar, que conta para o. De repente, esse produto já viralizou dentro da empresa e a pessoa de vendas, quando vem vender, vai falar, olha, você tem 500 pessoas usando produtos na sua empresa. Você é uma empresa grande, está na hora de ir para o plano Enterprise, né? É, porque as pessoas sabem o que é bom. E se elas têm uma solução na mão delas ali na empresa que não está boa, que não está funcionando, que não está tendo a expectativa, eu tenho certeza que tem alguma outra empresa em algum lugar resolvendo ou com a mesma dor ou com um produto muito parecido que vai entregar uma experiência muito melhor. E essa experiência vai fazer muita diferença no fim do dia. E essas pessoas vão começar a migrar e a empresa eventualmente vai migrar. Então, o que eu estou dizendo aqui é que às vezes, talvez essa analogia não faça sentido, mas às vezes a mudança de curso do transatlântico não vai acontecer só porque a pessoa que está capitaneando uhum, aquele transatlântico resolveu mudar, mas porque outras pessoas começaram a informar que existe um caminho melhor ou uma mudança de caminho, enfim. E aí pode dar para conectar com pô, qual que é o papel então do designer dentro desse universo onde as pessoas dentro de uma empresa podem adotar, né, criar uma experiência fácil, o uso tem que ser facilitado para a pessoa sair do zero para começar a usar muito fácil, enfim. Acho que tem muita coisa legal para gente discutir ainda, quem sabe numa parte 2 do podcast. é. É, você comentou que a gente não falou sobre inteligência artificial, mas essa é a última pergunta. Ah, ok. Se a gente está falando sobre o futuro, acho que nesse momento você comenta um pouco sobre inteligência artificial no livro também, mas então para a gente encerrar, olhando para o futuro, o livro traz o impacto da inteligência artificial, principalmente das ferramentas de IA generativas. Então a pergunta é como que você vê o papel do UX designer, do product designer, evoluindo com essa crescente adoção da inteligência artificial, principalmente no contexto enterprise, e tornando o trabalho mais orientado à estratégia e talvez menos na execução, ou como você falou, nem tudo vai ser do zero. Enfim, como que você vê o futuro com a IA? Sim, eu vejo IA, assim, vamos lá. A forma como eu enxergo, e a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu tô completamente cabeça em IA. Tenho aqui, não sei se esse termo é tão famoso no Brasil, mas aqui o pessoal usa bastante o termo vibe coding, né? Que é basicamente você usar a inteligência artificial para codar para você e você cortar caminhos, né? Utilizando a inteligência artificial, usando a inteligência como um ferramental, um personal developer, né? De alguma forma. E eu vejo que a distância de conhecimento e a separação entre os diferentes perfis dentro de uma empresa de produto vão cada vez ficar menores com a inteligência artificial. Hoje em dia, dependendo da organização, já é difícil você saber o que faz diferenciar o que faz um PM de um designer. E eu acho que com a inteligência artificial generativa, não estou dizendo que o que tem hoje funciona perfeitamente, mas, cara, hoje você já consegue projetar. Olha para 2 anos atrás o que era aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão. Olha o que o Sora está fazendo hoje em dia. E você já percebe que esse gap está ficando cada vez menor. Então, quando a gente olha para essas ferramentas de que cospem código, né, no code ou que fazem code a partir de prompt, você já começa a perceber que existe ali em pouquíssimo tempo isso vai ser
De novo, sempre vai haver a necessidade do especialista, mas para você sair do zero para o um, aquilo que levava meses anteriormente, hoje em dia vai levar dias, horas. Então eu vejo que essa distância e esses papéis vão ser cada vez mais misturados e interconectados. O papel do designer, do PM, do líder técnico, cada um dentro da sua especialidade. De novo, o especialista eu acho que vai ser sempre necessário, mas aquela discussão do produto, aquilo aquele ferramental que quando eu comecei, eu falava lá há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quando a gente fazia tudo, as especificações todas a gente usava Adobe Illustrator, Photoshop naquela altura. Hoje em dia, qualquer ferramenta já te traz isso automaticamente, seja por via de plugins ou sei lá, Figma com os auto layouts da vida. Hoje em dia a coisa mudou completamente. Aquele tempo que você levava para especificar um componente há 10 anos atrás, hoje em dia já não existe, sabe? Você já está fazendo outra coisa. E eu acho que a inteligência artificial ela entra como mais uma ferramenta nessa toolbox que você tem. Então, você tem o Figma, você tem o Miro, você tem as ferramentas de pesquisa que você vai utilizar, as ferramentas de reporting, de comunicação que você vai usar para comunicar os seus objetivos, os resultados de pesquisa. E a IA vai ser mais uma dessas que vai te ajudar a diminuir, a entregar coisas, resultados mais rápido. Então, eu vejo a IA muito nesse sentido de uma, uma, uma disciplina que ela não é opcional, sendo muito honesto. Eu acho que o designer que não souber operar uma ferramenta de inteligência artificial, ele de alguma forma vai estar ficando para trás, sabe? Você usa o Miro, você vai utilizar a IA do Miro para condensar insights de um workshop em minutos, em segundos, o que demorava dias. Figma já está cuspindo, você bota um prompt e daqui uns dias já está cuspindo tela também. Você tem as suas ferramentas de user research, você consegue ir lá digitar um termo e você já tem exatamente aquele trecho que o seu usuário menciona aquele específico pain point. Então ela já está aí, já é uma ferramenta utilizada para otimizar o seu trabalho. Então, eu simplesmente acho que assim, é impossível prever o futuro, mas eu acho que no meu entendimento, o papel do designer dentro dessa tríade de produto, negócio, engenharia, ele vai ser cada vez mais estratégico nesse sentido de sintetizar coisas muito mais rápido e chegar em decisões muito mais rápidas. E, de novo, aquela que eu falei agora há pouco de reduzir risco é muito mais rápido. Então, o futuro, sei lá o que vai ser, mas hoje em dia, para mim, é muito isso. Que legal. E muito, muito bacana a experiência. Para quem não segue o Bruno no LinkedIn, eu recomendo seguir. Ele tem criado um produto usando inteligência artificial. Produto, inclusive, que ajuda as pessoas a treinarem entrevista de emprego e melhorarem. É a Laís, né, como ele, Sim, como ele chama o produto. Então, se você não segue o Bruno, acho que é muito legal. Ele sempre compartilha ali os insights, o que ele está aprendendo, o que ele testou, não testou, enfim. Acho que é algo muito, muito legal de seguir. E, Bruno, cara, foi um prazer enorme conversar com você e explorar um pouco não só da sua experiência, da sua jornada, mas dos ensinamentos que você traz no livro, o UX Design em grandes empresas. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente, compartilhar a sua experiência e compartilhar tantos insights tão valiosos. Falei aqui em vários momentos que aula, realmente, acho que tem um conteúdo muito rico aqui. Se em algum momento lá atrás você achou que você não tinha conteúdo para compartilhar, coube em um livro, não coube em um livro, teve que vir mais dois e-books e agora um podcast. E por que não, quem sabe, aí mais livros no futuro. Mas, de novo, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme. Para quem quiser te acompanhar e se conectar e saber mais do seu trabalho, ou até usar a Laís, o produto que você criou, onde essas sim, pessoas podem te encontrar? claro. Obrigadão, João. Foi um prazer falar com vocês aqui. Às vezes eu acho que eu falo demais, mas para pegar no que você falou lá, só para não perder o fio da meada, acho que todo mundo tem
tem experiência suficiente para falar sobre alguma determinada coisa, né? Então, acho que tirar as ideias do papel e tangibilizar num livro, para mim, foi um exercício e um projeto super, super, super legal de fazer. Eu agradeço demais a Brauer por ter dado a possibilidade de ter comprado essa ideia, que no começo estava meio troncha, meio sem pé nem cabeça, mas que no final ficou legal. A gente Mas, agradece. mas acho que o jeito mais fácil é LinkedIn. Você pode entrar lá, procurar Bruno Duarte. Como eu falei, eu vivo em Lisboa. Se tiver alguém por aí que quiser tomar uma cerveja, dá um toque. Ah, tem o Meet Laís, para quem quiser brincar um pouquinho lá. O meu projetinho de vibe coding pessoal é o meetlaiz.com. A Laís é uma espécie de uma recruiter coach. Então, foi também uma coisa. Você falou agora há pouco sobre entrevistas. Eu também estou nesse momento contratando na LearnUpon, na empresa para qual eu trabalho. Nesse momento a vaga é só para Sérvia, então não vai fazer tanto sentido aqui, mas uma das coisas que eu percebi é que as pessoas tinham muita dificuldade com a comunicação, de poder se. De novo, tem uma outra frase que é super interessante, que é aquela que diz que, eu acho que é de um cara americano, que diz que, independente da sua profissão, todo mundo trabalha em vendas. Então você precisa se vender, você precisa vender. E a gente falou muito sobre isso aqui dentro, no podcast, que é sobre vender design e vender a si mesmo. E eu acho que a Laís, ela é um projetinho pessoal que eu criei justamente porque eu percebia que alguns designers tinham muita dificuldade de fazer o pitch certo, ou de colocar, de falar sobre si, falar sobre seus projetos dentro de um contexto de uma vaga específica. Então, no Meet Laís você consegue fazer isso, você consegue treinar uma entrevista virtual com a Laís, que é a recruiter, ou então você pode também colocar um link da vaga e ela faz ali, utiliza a inteligência artificial para poder fazer alguns tweaks no seu currículo e te dar uma versão otimizada do seu currículo também. É um projetinho ainda pessoal, tô fazendo ali quando dá, mas, enfim, a gente não sabe o que vem por aí, mas pronto. Se quiser testar, vai lá, meetlaiz.com, e quiser falar comigo, chama no LinkedIn, dali a gente evolui. Boa, e a gente vai deixar todos os links aqui. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo no YouTube ou se você está no Spotify ou alguma outra plataforma de podcast. A gente tem todos os livros na descrição e todos os links também na descrição. Então, tanto o livro, os e-books, o LinkedIn do Bruno, Meet Laís, todos esses links estão ali na descrição. E, claro, para quem quiser saber mais sobre o livro UX Design em Grandes Empresas e adquirir o seu exemplar, você pode visitar o site da Editora Brauer em editorabrauer.com.br. Lá você vai ter todos os nossos livros, é só procurar pelos livros do Bruno e comprar o seu exemplar. E eu agradeço também a você que nos ouviu até aqui e que veio com a gente até o fim do podcast. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido e esperamos você no próximo episódio do Vozes do Design Brasileiro, o podcast da Brauer. Tchau! Tchau, tchau.